Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, a pastora Márcia. Bem-vindos todos ao novo grupo. Esse é o grupo oficial do Ministério Abinegá. Eu quero trazer uma mensagem para essa noite, para todos os irmãos, com o tema Três surpresas para o cego Bartimeu. E o texto que eu quero ler com os irmãos está em Marcos 10, 46 a 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartolomeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Então disseram ao cego: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu gosto muito, muito mesmo dessa passagem do cego Bartimeu, porque ela tem muitas revelações do Senhor. Essa mensagem, ela traz uma esperança para a nossa vida. O contexto aqui é que Jesus estava aqui em Jericó, tinha uma grande multidão que estava com ele. Essa multidão faz contraste com esse solitário cego esmolé, que era o cego Bartimeu. Ele estava sujo à beira do caminho. Cego, ele não era cego de nascença. Por isso que ele fala no 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Ou seja, ele se tornou cego por algum motivo, talvez uma enfermidade. Nós não sabemos, a Bíblia não relata por que ele foi cego, mas ele tinha uma vista. E é muito mais difícil quando você já pôde ter uma vista saudável, você viu as cores, você viu as coisas e de repente você perde a vista. Eu acredito que é mais difícil para uma pessoa que um dia viu e depois não consegue mais ter visão do que com uma pessoa que nasceu cega, ela já nasceu naquela condição, né? Eu acho que é mais fácil. Nenhuma das situações são fáceis, mas é mais fácil uma pessoa cega de nascença se conformar do que uma pessoa que um dia tinha uma vista boa e depois não consegue mais ver nada. Então, para início de conversa, Bartimeu, ele tinha vista, ele perdeu, por isso que ele fala que eu torne a ver. Mas ele tinha uma visão, não tinha uma visão física, mas a gente percebe que Bartimeu, ele tinha uma visão espiritual. Ele começou a conhecer Jesus só de ouvir falar. Primeira coisa que a gente vê nesse homem. Ele acreditou e aconteceu realmente o que a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com certeza, Bartimeu, eles tinham ouvido falar de Jesus, do que ele ensinava, dos milagres que ele fazia, e isso dentro dele foi brotando uma fé. E ele não conseguia se locomover bem, porque ele era cego. E é muito claro que ele era um cego desprezado, muito pobre, ele era humilhado. Ele sempre ficava à beira da estrada pedindo esmola. Eu imagino ele assim, uma figura de uma pessoa totalmente decadente e pobre. E é muito claro o texto, Lucas ele é um estudioso, ele cataloga as histórias e escreve tudo em forma de investigação, ele é um investigador. Então ele trata muitos detalhes do que ele via, do que ele ouvia, ele fala tudo com muito detalhe. E nessa passagem ele deixa muito bem, ele fala que Bartimeu era cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Ele sempre ficava à beira do caminho porque as pessoas passavam de viagem, ele era uma estratégia dele para pedir esmola, para pedir esmola. Então, primeira coisa que a gente vê sobre Bartimeu,
que embora ele não tivesse essa visão, ele tinha perdido a visão de alguma forma, que nós não sabemos como, a Bíblia não relata, mas que ele deixa claro para Jesus que ele torne a ver, ou seja, que ele queria ver novamente. Mas é claro para nós aqui no nosso entendimento que ele tinha visão espiritual. Ele creu em Jesus, embora os olhos físicos dele não pudessem ver. Muitas pessoas estavam vendo através dos olhos físicos os milagres que Jesus fazia. Pessoas vendo que Jesus curava enfermos, levantava mortos, levantava paralíticos. As pessoas conseguiam contemplar com seus olhos físicos e muitos deles nem criam. Bartimeu não via, mas ele ouvia sobre Jesus e ele creu sem ver nunca o rosto de Jesus, só ouvindo o que ele fazia. Então, determinado dia, Jesus passou em Jericó, onde ele morava e sempre estava à beira desse caminho. E ele se empolgou demais. Aqui a gente já sabe o que aconteceu, né, com ele. A pergunta, se nós não conhecêssemos o final, Jesus o notaria, porque existe uma grande multidão que cercava ele. Jesus faria alguma coisa por ele? Porque se você olha o contraste dessa grande multidão e mais um pedinte seguindo, implorando por Jesus, se nós não soubéssemos o fim da história, talvez quando você fizesse o contraste com a multidão, você ia dizer, Jesus não vai notar, não tem como notar esse homem. Não tem como Jesus fazer nada por ele. Porque é muita gente que cerca Jesus, que segura, que acompanha e que pede a mesma coisa. Mas nós já sabemos que Jesus ia parar, ia ajudar ele, ia cuidar desse indivíduo miserável. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, no versículo 49, ele parou, no 49a, e foram para Jericó, 49, parou Jesus e disse. No 49 fala, Jesus parou, movido de misericórdia. A fim, Jesus queria ministrar a esse homem pobre e miserável. O que acontece? Qual a lição desse primeiro versículo para a gente? Em Jesus, irmãos, não sei se você se sente um pouco como ele. Às vezes eu já me senti muitas vezes como o cego Bartimeu. Na beira do caminho, parece que não vai passar nada de importante, parece que a nossa vida está indo para um rumo que você não consegue ver numa multidão, parece que não tem um Messias que acompanha. E nenhuma multidão que proclama esse Messias. Parece que não acontece nada. Você fica parado ali naquela situação como se não conseguisse ver uma mudança. Se estivesse cego para as coisas que Deus está fazendo e você não consegue perceber. Isso é uma forma de cegueira. Porque a tua vista espiritual, você não vê movimento, você não vê barulho, você não vê nada acontecendo. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender com o cego Bartimeu é que aprender a ter essa visão espiritual que é movida pela fé. É movida pelo que ele escuta sobre Jesus, pelo poder que ele sabe que Jesus tem. E ele pensa simplesmente, se ele passar aqui, eu não vou perder essa oportunidade. Porque ele creu. Ele nunca conseguiu tocar em Jesus, ele não viu, mas ele ouvia falar. E só o fato de ele ouvir falar, ele creu, ele acreditou, ele viu o milagre com os olhos espirituais. Então, quando Jesus para, isso significa que Deus se importa com a nossa pobreza, com a nossa escassez, com a nossa cegueira. Em Jesus a gente pode encontrar atenção, pode encontrar interesse, pode encontrar compaixão, nós podemos encontrar simpatia, nós podemos encontrar o poder divino. Por isso que ele para. Depois que ele para, irmãos, Jesus também nos chama. No 49b fala: parou Jesus e disse, chama-o. E chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E Jesus a continua chamando ainda hoje. Ele continua chamando, ele para, te dá atenção, ele mostra interesse por seus problemas, pela sua vida, ele tem simpatia por você, ele quer te dar esse poder divino, ele quer que o poder saia dele para que você receba a cura, a libertação, para que você receba uma orientação, essa cura, esse poder divino que emana de Jesus, ele quer que venha ao nosso encontro. E como ele mandou chamar Bartimeu, ele também continua chamando. Ele chama todos nós, ele te chama ainda hoje.
Em Mateus 11, 28, a Bíblia fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E está chamando. Então, quando você se sente assim, numa situação à beira, à margem, como se não tivesse mais saída, mas você escutou que existe alguém que pode mudar a situação, que ele pode parar na tua direção e pode dar atenção, ele pode te chamar. Por isso que esse versículo fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, cheios de problemas, e eu vou lhe aliviar e vou te dar descanso. Não só nos chama, irmão, mas ele também nos chama pelo nome. Deus é um Deus de relacionamento personalizado. Ele chamou Zaqueu, ele chamou Isaías, ele chamou Jacó pelo nome. No livro de Isaías 43:1 fala assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatarei e o chamarei pelo nome. Você é meu. Significa que Deus conhece o seu nome. Ele sabe quem você é, porque quando você tem um nome, você tem uma personalidade. E isso é você, é você. Cada pessoa tem um nome, isso significa que ela é uma pessoa que detém uma personalidade, uma pessoa que existe, que tem as suas qualidades individuais, suas características próprias. E Deus, ele sabe quem você é. Ele sabe tanto as tuas qualidades como o teu defeito. Ele também, quando ele te chama pelo nome, é porque ele tem algo especial só para você. Isso significa, é algo que vai encaixar diretamente no teu modelo, na tua personalidade, é o teu chamado, é os teus dons. Ele te chama pelo nome no sentido de que ele conhece você e ele sabe o que você precisa. Um significado também de um relacionamento pessoal, somente você e ele. E ele não só ele não só te chama, ele não só te chama pelo nome, mas ele também te chama de amigo. Em João 15:15, o Senhor fala assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai lhes tornei conhecido. O que significa isso? A palavra do Senhor está disposta para nós aprendermos. E tudo isso o Senhor recebeu do Pai. E quando a gente encontra Jesus, a gente se entrega para Jesus, nós passamos a pertencer ao reino dele, a ele. O Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo fala de Jesus, e Jesus fala tudo que o Pai, que ele ouve do Pai. Então é um conjunto da Trindade trabalhando em você. Por isso que você não é servo, você é um amigo. Ele quer que você seja servo no sentido da obediência, de seguir, de não se desviar, de ter um foco com ele, mas ele quer mesmo esse relacionamento como se você fosse um amigo. Ele também chama um pecador arrependido. O Senhor gosta das pessoas que se arrependam. Em Mateus 4,17 ele fala: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Então, ele nos chama ao arrependimento constantemente. Por quê? Porque a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos automaticamente dele. Por isso que esse chamado ao arrependimento é contínuo, é diário. Para quê? Para que nós sempre possamos estar na presença de Deus como amigos. E ele está chamando, recapitulando, tudo que ele fez com Bartimeu. No 52, Jesus disse assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele não só curou Bartimeu da cegueira, mas também ele perdoou os pecados de Bartimeu e salvou a alma de Bartimeu. Então o Senhor quer fazer a obra completa. Ele não só quer tirar nossa cegueira espiritual, ele não só quer parar para nos dar atenção, ele não quer só nos chamar, mas ele quer chamar pelo nosso nome, ele quer nos chamar de amigo. Ele quer que nós tenhamos um coração arrependido para que nós nunca deixemos
de poder usufruir da presença de Deus e dos milagres que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Porque só tem uma coisa que pode nos afastar de Deus. A Bíblia diz que não é a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem os céus, nada, somente o pecado. Por isso que esse constante pedido e chamamento para o arrependimento. Quando Ele nos chama para o arrependimento, automaticamente Ele também nos chama para serem pessoas vitoriosas. O cego Bartimeu, ele tinha na cabeça dele que não ia deixar nada e ninguém atrapalhar o caminho dele de chegar até Jesus. Ele saltou a fim de atender o chamado e receber a benção dele. E todos diziam para ele, cala a boca, ele não vai te ouvir, tá vendo que tem uma multidão enorme que acompanha ele, você acha que ele vai te ouvir? É a mesma coisa que alguém fala, para de pedir, Deus tem muita coisa para resolver, ele não está preocupado com o teu pedido não. Aí você começa a fraquejar na fé, porque às vezes tu pede e não recebe como no tempo que você pediu, mas Deus tem um processo. Ele quer que você amadureça para que você tenha condição de receber a bênção, porque para você não se perder com a bênção, para que você não idolatre a bênção. Então, tem coisas que Deus está fazendo, está movendo, que teus olhos materiais não conseguem ver. Então, irmão, que nós saltemos a fim de atender o seu chamado e receber a sua bênção. Salte, joga essa capa, sai desse chão, sai da beira da estrada e vai ao encontro de Jesus, porque Ele quer te ajudar. Ele fala que ele quer ajudar a nós. E tem vários exemplos. Ele diz assim, olha, eu quero te ajudar, eu sou a pedra de ajuda. 1 Samuel 7,12, ele fala que ele é uma pedra de ajuda. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispá e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o Senhor, ele é pedra de ajuda. O Senhor é pedra de escape, o Senhor é sustento. E Isaías 41:10 fala assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortaleço e te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, para recapitular, como esse Deus, ele te ama. Então, essas são as surpresas para Bartimeu, que ele nem imaginava. Que aquele esforço de gritar, ele não só alcançaria a visão, mas a salvação. Ele não sabia que Jesus ia dar atenção para ele, ia mostrar interesse, mostrar compaixão, e ele se tornaria um discípulo, seguidor de Jesus. Porque depois ele fala, e ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, ele cumpriu toda a missão. Quanto muitos achavam que Bartimeu não receberia a bênção, ele acreditou, porque ele olhou para Jesus com os olhos da fé, com os olhos espirituais, não com a situação que ele estava vivendo. Porque se ele fosse pensar no que as pessoas estavam dizendo, você não vai conseguir, ele não vai te ouvir, cala a boca, porque tem muita gente que segue ele e também fala alto, ele nem sequer vai te ouvir. Mas ele, ao contrário, ele gritava, sem parar, até que Jesus parou, chama você ainda também hoje. Ele chama pelo nome. Ele te chama de amigo. Ele te chama para ser um pecador arrependido. Ele te chama para dar vitória. Ele te chama para te ajudar. Porque ele é pedra de ajuda, ele é pedra de escape e ele é teu sustento. E a conclusão que eu quero que você grave é que se você clamar ao Senhor como o cego Bartimeu, o milagre na sua vida pode acontecer a qualquer momento. Aquele pedido de oração que você está com Ele, clame com força e com vontade a Deus, para que você receba. Como fez o cego Bartimeu. Depois você lê essa passagem aqui, de Marcos 10, 46 a 52. Eu até confundi, falei que era Lucas, mas é Marcos, tá? E você vai entender aqui como que ele se comportou. Embora a circunstância, embora ele era pobre, ele estava sujo, ele não se preocupou em vestir, ele não tinha, tudo que ele tinha ele saiu, ele jogou a capa suja, que era a única coisa que ele podia fazer para poder encontrar dignamente o mestre, porque a capa deveria estar pior do que o estado dele. Então, uma outra coisa que a gente aprende com o cego Bartimeu, você não precisa estar, Deus não vai
te receber só quando você estiver completamente limpo da tua impureza, da tua imundícia. Ele quer te limpar. Por isso que ele perdoa os pecados dele. Por isso que ele também faz dele um verdadeiro discípulo que o segue. É isso que o Senhor quer para a tua vida. Que você tome essa decisão, realmente, de ouvir a voz do Mestre. De se levantar da situação que você está à beira do caminho. De levantar, de não se sentir mais um pobre coitado, um mendigo como Bartimeu. Ele não se sentia assim. Ele vivia na beira da estrada porque era um ponto estratégico. Mas ele disse, eu vou sair disso. Quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu uma esperança dentro do coração dele. Quando nós ouvimos palavra de domingo a domingo e nenhuma esperança nasce no nosso coração, porque nós estamos absorvendo a palavra de Deus de forma errada. Então essa é a mensagem que eu quero que você grave essa noite. Faça como o cego Bartimeu, peça ajuda do Senhor. Ele vai parar, ele vai te chamar, ele vai te dar atenção, ele vai te ouvir. Porque o Senhor tem interesse, ele tem compaixão, ele tem simpatia, ele quer que saia dele esse poder divino que emana dele para que você se receba a sua bênção. E se você se comportar, se você clamar, como realmente o Bartimeu clamou, o milagre vai acontecer na sua vida a qualquer momento, porque eu tenho visto isso na minha vida, irmão. Quando o Senhor sente a sinceridade, que a gente consiga ver pelos olhos da fé, não somente pelos nossos olhos carnais que veem circunstâncias e acha que aquilo ali não tem saída, porque realmente nós não fomos feitos para viver pelos nossos 5 sentidos, nós somos feitos para viver pela fé, pelos olhos espirituais. Aí Deus começa a se mover, porque a fé que move Deus não é o teu choro, não é o teu lamento, não é o teu desespero. É a fé que move o Senhor na sua direção. E foi a fé de Bartimeu que ele diz, para todo mundo, que eu estou ouvindo alguém me chamar, que tenha fé. E ele é esse homem, chame ele até mim. O que você quer que eu faça? Eu quero voltar a ver. Então, se você um dia viu e hoje você não está vendo tudo embaçado, ora a Deus, eu quero voltar a ver, Senhor, as tuas maravilhas. Eu quero voltar a ver a minha vida abençoada. Eu quero voltar a ver meu casamento restabelecido. Eu quero voltar a ver, porque eu estou cego, estou cega e não estou conseguindo enxergar. Eu quero retomar a minha vista. E o Senhor me salva, me limpa dos meus pecados para que eu retome essa vista. Observe que Deus primeiro perdoa os pecados de Bartimeu para depois curar ele da vista. Existe aqui outro mistério. Nós precisamos estar limpos na presença de Deus completamente para recebermos a bênção. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Que Ele cure a sua visão. Que Ele limpe você de todo o pecado para que você seja uma pessoa próspera sobre essa terra. Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Uma boa noite a todos. Pai seja convosco.